Seu Getúlio contratou uma empregada. Todos os dias, sem exceção, ela fazia algo estranho no sofá. Era sempre no mesmo horário, do mesmo jeito, como se tivesse certeza de que ninguém estava olhando. Até que, em um desses dias, ele veio por trás, devagar, sem fazer barulho, e a pegou com a mão na massa. A partir daquele momento, tudo mudou. O que antes era apenas uma estranheza virou um segredo perigoso. Para seu Getúlio, a sorte virou. Agora ele tinha uma carta na manga com ela. E não demorou para usar isso como chantagem, se dando muito bem com aquela descoberta flagrante que fez. Uma descoberta que mudaria o rumo de tudo dali em diante. Convido você a ficar até o final do vídeo, pois você não vai acreditar no que aconteceu. Seu Getúlio tinha 60 anos e uma rotina previsível. Viúvo, morava sozinho numa casa grande demais para o silêncio que o acompanhava todos os dias. Foi por isso que decidiu contratar uma empregada, alguém que cuidasse da casa e trouxesse um pouco de movimento para aquele lugar parado no tempo. Assim entrou Camila, uma moça de 29 anos, discreta, educada e aparentemente comum demais para chamar atenção. Camila fazia bem o serviço. Chegava no horário, organizava tudo com cuidado e quase não falava além do necessário. No entanto, com o passar dos dias, seu Getúlio começou a notar algo estranho em sua rotina. Sempre depois de terminar as tarefas, ela permanecia alguns minutos na sala. Não era descanso comum. Era sempre no mesmo lugar. Sempre no sofá. No início, ele tentou ignorar. Pensou que fosse cansaço, costume ou apenas um momento de pausa. Mas aquilo começou a se repetir com precisão inquietante. O mesmo horário, o mesmo silêncio, a mesma posição. Camila parecia concentrada demais em algo que não fazia parte de suas funções como empregada. A curiosidade logo virou desconfiança. Seu Getúlio passou a observar mais, sem se mostrar. Circulava pela casa com passos contidos, atento a detalhes que antes não lhe importavam. Havia algo ali que não se encaixava, e ele sentia isso no fundo do peito, como um incômodo que não sabia explicar. Quanto mais os dias passavam, mais aquele hábito silencioso o perturbava. O sofá deixou de ser apenas um móvel da sala e passou a representar um mistério. Camila nunca percebeu os olhares atentos, nem imaginava que seu comportamento já não passava despercebido. Até que, numa tarde comum, seu Getúlio decidiu agir diferente. Não fez barulho, não avisou que estava por perto. Veio por trás, devagar, com cuidado, e então a pegou com a mão na massa. Naquele instante, ele soube. A partir daquele dia, tudo mudaria dentro daquela casa. Camila demorou alguns segundos para perceber que não estava mais sozinha. O silêncio da sala mudou de repente, como se o ar tivesse ficado pesado demais. Quando se virou, deu de cara com seu Getúlio parado atrás dela, imóvel, olhando exatamente para onde não deveria estar olhando. O choque foi imediato. O rosto dela perdeu a cor e o corpo travou. Ela tentou se recompor, ajeitando-se depressa, mas já era tarde. Não havia explicação possível para aquela cena. O sofá, antes discreto e silencioso, agora parecia gritar tudo o que tinha visto. Seu Getúlio não disse nada no primeiro instante. Apenas observava, com um olhar sério, atento, como quem havia acabado de descobrir algo valioso demais para ignorar. Camila sentiu o coração disparar. A vergonha veio misturada ao medo. Ela sabia que havia sido descuidada, que se deixara levar por momentos em que acreditava estar completamente sozinha. Nunca imaginou que seria vista, muito menos daquela forma. Muito menos por ele. Foi seu Getúlio quem quebrou o silêncio. Não levantou a voz, não fez escândalo. Falou baixo, com calma demais para a situação. Disse que não era homem de se intrometer, mas também não era cego.
O que tinha visto não podia ser desfeito, e aquilo colocava Camila numa posição delicada. Ela tentou argumentar, explicar, mas as palavras não se encaixavam. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Agora sim, voltando. Tudo soava fraco diante do peso do flagrante. Seu Getúlio, então, deixou claro que não pretendia contar a ninguém. Pelo menos, não se ela colaborasse. Não era uma ameaça direta, mas o recado estava dado. Havia algo que ele queria em troca do silêncio. Camila entendeu. O olhar dela baixou, os ombros cederam. O constrangimento era enorme, mas a realidade era ainda maior. Ela sabia que não tinha escolha. Aceitar parecia menos pior do que lidar com as consequências daquela descoberta. E seu Getúlio percebeu isso no mesmo instante. A partir dali, a casa mudou de clima. O silêncio já não era o mesmo. Havia tensão no ar, olhares que demoravam mais do que deviam, palavras que carregavam duplo sentido. O flagrante tinha dado a seu Getúlio uma vantagem, e ele sabia exatamente como usá-la. O que começou no sofá agora caminhava, lentamente, para algo muito maior. Camila percebeu a mudança no mesmo instante em que entendeu que havia sido vista. O susto inicial não demorou a se transformar em outra coisa. Não era vergonha pura, era consciência. Ela sempre soube o que fazia, sabia onde fazia, e, no fundo, talvez esperasse que alguém percebesse. O flagrante apenas antecipou o que já estava rondando seus pensamentos. Depois daquele dia, Camila não evitou seu Getúlio. Pelo contrário, o jeito dela mudou. O olhar demorava mais, as palavras vinham com um tom diferente e os silêncios passaram a dizer muito mais do que qualquer conversa direta. Ela conhecia aquele jogo. Não era nova nisso. Sabia ler intenções e, mais ainda, sabia provocar sem precisar tocar. Quando ele deixou claro que tinha uma carta na manga, Camila entendeu rápido. Não se ofendeu. Não se fez de vítima. Apenas sorriu de canto, como quem reconhece uma oportunidade disfarçada. Para ela, aquilo não era só risco, era estímulo. Ser notada despertava algo que o silêncio não conseguia mais conter. Naquela noite, quando ficaram a sós na sala, não houve ordens, nem imposições. Houve clima. Camila se aproximou do sofá com naturalidade, como quem retorna a um lugar familiar. O corpo dela falava com pequenos gestos, movimentos quase imperceptíveis, mas carregados de intenção. Seu Getúlio observava, entendendo que não estava sozinho naquele desejo. Ela sabia conduzir. Sabia exatamente até onde ir, como se mover com calma, quando avançar um pouco mais e quando apenas permanecer ali, deixando que o momento se esticasse no silêncio. Cada gesto vinha carregado de intenção, cada pausa parecia pensada para provocar uma reação. Ela conhecia bem aquele tipo de situação e sabia como tornar o ar pesado, denso, quase impossível de ignorar, sem precisar de atos explícitos ou movimentos óbvios. O que acontecia ali não era pressa, era construção. O que se desenrolava naquele espaço era muito mais mental do que físico. Um jogo silencioso, feito de olhares demorados, respirações contidas e atitudes que diziam mais do que palavras. Um jogo onde ambos ganhavam, cada um à sua maneira, conscientes do que estava acontecendo e do que ainda podia acontecer. O sofá, mais uma vez, servia de palco para algo que não precisava ser explicado, apenas sentido, guardando em silêncio tudo aquilo que ficaria apenas na imaginação de quem ousasse pensar além. Quando tudo terminou, não houve arrependimento. Camila se levantou tranquila, com a certeza de quem tinha escolhido estar ali. Seu Getúlio permaneceu em silêncio, sabendo que a sorte realmente tinha virado. Mas não só para ele.
Às vezes, bastava ser visto para que o inesperado finalmente acontecesse. E aquela casa, antes tão silenciosa, jamais voltaria a ser apenas um lugar comum.